O amanhecer chegou como um rumor, uma luz tênue e hesitante vazando sobre os telhados irregulares e os campos encharcados. A aldeia se movia em meias respirações, persianas se abriam, um cachorro levantava a cabeça e fechava os olhos novamente, uma mulher na varanda esfregava a rigidez das mãos e ouvia a cidade acordar com a paciência praticada de quem aprendeu a esperar por coisas boas que raramente chegam. A praça do mercado, geralmente barulhenta com trocas e fofocas, parecia despojada até os ossos. Cestos vazios e alguns caixotes teimosos jaziam no centro como testemunhas de meses de verões fracassados. Mary manteve a cabeça baixa enquanto atravessava a praça. Sua saia havia sido remendada tantas vezes que os remendos tinham sua própria história. Seu cabelo, antes trançado em fileiras cuidadosas, havia se soltado em uma auréola de fios secos que balançavam ao vento. O bebê em seus braços era um pequeno e urgente animal sonoro, mais um sussurro do que um choro, uma fome tênue e constante que sacudia suas costelas toda vez que o segurava perto demais. Quando ela parou na fonte para lavar o rosto com água fria, a pele de suas mãos tremia como se ela temesse que o movimento fosse notado e tirado dela. Ela pensou no pão que vira um vizinho comer no dia anterior, com a casca tão dourada que brilhava como se fosse outra vida. Pensou na moeda de uma prata que conseguirá esconder numa dobra do avental, uma moeda que outrora comprará um par de sapatos e agora poderia comprar talvez metade de um pão se o mercado fosse generoso. Pensou na febre que vinha em acessos ao pequeno corpo aconchegado ao seu peito, na forma como os punhos minúsculos dele se apertavam em torno do seu polegar, como se agarrassem ao último fio que os ligava à sobrevivência. As pessoas a olhavam enquanto caminhava, olhares rápidos e automáticos que a mediam e a arquivavam no livro de valores da cidade. Alguns rostos eram suaves, outros, não. Uma criança apontou e foi puxada para longe. Um velho cuspiu na terra e fingiu não notar. Mary aprenderá a linguagem desses rostos nos meses desde que a colheita fracassou. Alguns demonstravam pena, o que fazia suas bochechas arderem, outros não demonstravam absolutamente nada. Hoje, ela decidirá ir além daqueles olhares, assumir o único ato que lhe restava que parecia agir. Na extremidade mais distante da praça, os fazendeiros tinham um pequeno círculo de trocas. Pilhas de sementes da última estação, uma caixa de batatas ruins, um saco de farinha tão ralo que parecia educado chamá-lo de farinha. Homens encostados em carroças, bonés abaixados para se proteger do frio, conversavam em voz baixa sobre o tempo, como se algum deles ainda acreditasse que era possível negociar. Afastado deles estava John, suas botas cobertas de lama, uma jaqueta que vira gerações de invernos, mãos que podiam medir o solo pelo tato. Ele era um homem de quem a cidade falava em frases curtas e factuais, viúvo, solitário, quieto. Ele era o tipo de homem que seguia o cronograma de luz e trabalho e que, quando falava, media suas palavras como ferramentas. Mary se aproximou com o bebê no colo. Seus joelhos queriam entregá-la antes que ela alcançasse o círculo de homens. Ela havia ensaiado esse discurso no escuro, uma ladainha de vergonha e necessidade que nunca soava como a coisa em si. Quando ela entrou no meio, o mercado prendeu a respiração. As crianças pararam suas brincadeiras. Um vendedor ambulante com a voz embargada deslizou a mão até as moedas em seu cinto, seja para protegê-las ou para escondê-las do que poderia acontecer. Preciso de pão, disse ela, antes que pudesse encontrar uma frase mais elegante. Sua voz era mais fraca que o som do quadrado, mas aterrissou como uma pedra. Não tenho nada para trocar por ele. Ouviu-se um farfalhar de compaixão e o tilintar de uma moeda distante. Alguém murmurou sobre estações ruins e azar. Mary apertou o bebê contra o peito, sentindo as costelas dele na palma da mão, sentindo o palpitar de uma esperança que não tinha onde se apoiar. Se você não tem nada, disse outra voz, afiada com a economia de verdades que as pessoas mantêm sem ler, não há nada a ser feito. Mas Mary precisava ser mais clara do que isso. Ela ergueu a criança como se estivesse apresentando algo frágil e terrível ao mesmo tempo. Leve-o, disse ela. Leve-o como pão. Suas palavras não eram uma frase de barganha, mas uma oferta da última coisa que ela tinha para negociar, o corpo pequeno e quente que fora o centro de sua vida. O quadrado deixou os ombros caírem em uma inspiração coletiva. O tempo desacelerou como acontece quando todos observam um livro-razão passar de humano para mercadoria. Suspiros ecoaram pela multidão. Uma mulher começou a chorar abertamente e então abaixou a cabeça para disfarçar. Um homem desviou o olhar, envergonhado por testemunhar o desmoronamento de uma dignidade que ele meio que esperava e não sabia como conter. O ar tinha gosto de ferro e necessidade. Alguns se aglomeraram em julgamento, alguns em horror, alguns naquela curiosidade peculiar e particular que os humanos carregam por momentos que parecem o fim do mundo.
O rosto de John, quando Mary olhou para ele, era um mapa de linhas que aprenderá a manter distância. Mas seus olhos, ela conseguia ver, porque se forçava a olhar, moviam-se com uma economia complexa, uma dureza que não era crueldade e uma suavidade que havia sido praticada para se tornar cautelosa. Ele não disse nada. Não zombou, nem deu um passo à frente. Não estendeu a mão para o bebê, nem puxou Mary de volta. Simplesmente ficou ali, com os ombros retos, o tipo de silêncio que poderia ser lido como indiferença ou como uma atenção cavernosa e concentrada. A voz de Mary tremeu quando ela acrescentou: eu implorei. Não tenho mais nada. Pão? Para ele. Ela se sentiu ridícula, obscena, oscilando entre ser mãe e ser um corpo falido. O bebê se mexeu contra seu peito, um pequeno e úmido ruído que era menos um apelo do que a próxima respiração em uma sequência de respirações que ela estava perdendo. As pessoas começaram a murmurar. O mercado, que antes era só barulho, agora se reduzia a um zumbido de fundo de sussurros. Um menino com dedos pegajosos pressionou o polegar contra os lábios, como se também fosse tentado a oferecer a moeda no bolso. O padeiro baixou o olhar, um velho que conhecia o peso do pão mais intimamente do que a maioria, com olhos úmidos e rápidos. E John, por um longo e pesado instante, deixou que o silêncio fosse sua linguagem. Ele pressionava Mary com mais ferocidade do que qualquer repreensão. A pausa se prolongou e, nesse momento, Mary sentiu o mundo se reorganizar em possibilidade e finalidade em igual medida. Ela conseguia ver, na penumbra sombreada ao redor dele, a escolha traçada como uma linha. Um homem poderia se apresentar e desfazer a transação mesmo sem palavras. Um homem poderia ir embora e o livro razão seria fechado. O sol pressionava com mais força o dia, e Mary sentiu algo como um veredito pairar no ar. Suas opções se reduziram a uma única e terrível abertura: ficar com a criança e vê-la definhar, ou entregá-la a alguém cuja disposição pudesse ser mais gentil que o destino. Ela esperou pela voz do fazendeiro. Esperou pelo julgamento. Esperou pelo resgate ou pelo selo final da indiferença da cidade. O silêncio de John prendeu o momento como uma respiração presa, e naquele silêncio o mercado, essa pequena constelação de vidas, pareceu inclinar-se em seu eixo, esperando o que a terra faria em seguida. Antes do mercado, antes da mendicância e da maneira como os olhares de estranhos a catalogavam como um inventário, havia uma casa com uma chaminé torta e uma horta onde os feijões subiam pela cerca. Mary conseguia vê-la com uma clareza que lhe doía o peito. O portão de madeira que emperrava nos meses chuvosos, o rosto risonho do marido quando voltava do campo com o bolso cheio de cebolas selvagens, o pequeno berço onde o bebê fora enrolado pela primeira vez. Essas memórias viviam como fotografias que ela tirava à noite, quando a escuridão se aproximava demais. Borda sépia, um cheiro de fumaça e pão quente, o som de alguém cantarolando enquanto consertava um sapato. O nome do marido dela era Thomas. Ele tinha um jeito paciente com os animais e uma risada que suavizava os cantos dos seus pensamentos inquietos. Quando a guerra puxou o mapa de suas vidas, ela o levou às pressas. Certa manhã, ele beijou a testa do bebê e apertou o casaco, prometendo retornar na virada da estação. As estações se alongavam em um calendário de ausências. As cartas chegavam, cada vez menos a cada mês, até cessarem completamente. A aldeia mantinha um silêncio cuidadoso sobre os homens que marchavam para longe e não voltavam, porque o silêncio se estendia sobre tudo, sobre a perda, sobre os desaparecidos, sobre as coisas que os vivos não conseguiam carregar sem se curvar. No início, a fazenda sobreviveu mais por economia do que por milagre. Thomas escreveu longas listas de coisas para consertar, insistiu que trocassem conservas por sementes e acalmou Mary quando ela se preocupou com o inverno. Mas então a chuva diminuiu como um rumor, e a terra se recusou a se abrir. As plantas se enrolaram e escureceram como se estivessem envergonhadas. Naquele ano, os gafanhotos chegaram como um julgamento, asas cinzentas bloqueando o sol, bocas nas raízes do pouco que haviam semeado. As colheitas falharam 2 vezes, depois uma terceira temporada. Os vizinhos trocaram animais por grãos, alguns partiram com carroças e rostos esperançosos, rumo ao sul com o rumor de uma terra que ainda lembrava a fertilidade. Thomas ficou. Ele disse que o solo estava nele tão certamente quanto seu sangue e que partir parecia uma traição ao que haviam plantado juntos. Ficar tornou-se uma rendição lenta. Eles venderam a frigideira de herança que havia permanecido em 3 gerações de cozinhas, depois o relógio que marcava nascimentos e mortes, e então os pequenos brinquedos de madeira que o vizinho havia talhado para o filho deles. Pessoas chegavam com ofertas, olhos medindo a medida de suas necessidades como um comerciante pesa cevada. Mary se lembrou de um mercado de inverno onde trocou seu melhor cobertor por um saco de milho que se revelou, na maior parte, casca.
O orgulho, ela descobriu, deixa uma ferida mais profunda que a fome. Era mais difícil admitir a derrota para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. O bebê chegou bem na hora em que o tempo ficou incerto e lhes deu um motivo para esperar. Ele tinha o queixo teimoso de Thomas e o hábito de Mary de observar rostos como se os guardasse. Por um tempo, a criança fez a casa parecer menos um livro-razão de perdas e mais um lugar que ainda guardava amor dentro do gesso rachado. Mary o apoiava em uma caixa de leite enquanto descascava ervilhas, cantando versos sem sentido que sua própria mãe havia cantado, e por algumas horas o futuro pareceu mais tranquilo do que realmente era. Quando Thomas não voltou, a dor veio na forma de pequenas traições: o esfregão deixado sem uso no canto, a cadeira vazia ao lado da mesa, a bota inacabada que esperava ao lado da porta. Mary aprendeu a incorporar a dor ao trabalho porque não havia outro lugar para colocá-la. Ela falava de Thomas como se ele ainda estivesse voltando pela porta a qualquer momento, contando histórias ao bebê como se o homem pudesse ouvir de alguma estrada distante. À noite, ela agasalhava a criança e ficava pensando no peso suave do pequeno punho dele enrolado em seu dedo, uma pequena âncora em um mar que começava a se afastar. A aldeia não caiu de uma só vez, o declínio chegou em proporções. Um vizinho trocou sua vaca por um saco de farinha e foi embora com a esposa, enquanto os filhos ficaram com parentes. Outro encontrou trabalho em uma pedreira a 2 cidades de distância e enviou dinheiro uma vez, uma quantia que pareceu salvação e, depois, um lembrete de quão longe estavam do que precisavam. As estações ficaram mais cruéis e os mercados, mais escassos. Mary trabalhava a qualquer hora do dia que lhe permitissem, fiando linho, buscando água no poço além da rua, lavando roupa para uma mulher que entregava 3 moedas de cobre e pouca gratidão. Mas gratidão é uma moeda frágil. Não compra calor nas madrugadas, quando a respiração de um bebê se torna uma lista de orações. O último inverno, antes de entrar no mercado com o bebê apertado contra o peito, fora o mais difícil. Uma tosse percorrera a aldeia como um vento forte, e onde havia corpos fracos, febres se instalavam sem permissão. Mary se lembra de noites esfregando panos na testa febril, de pressionar o rosto contra os cabelos da criança para sentir se a doença havia roubado a doçura que ele outrora tivera. Ela o levou à botica, cujas prateleiras estavam abarrotadas de tinturas vencidas. Ele balançou a cabeça e ofereceu um chá amargo que esquentou por 1 hora e depois deixou um vazio. Eles venderam as últimas coisas de valor naquela estação: um castiçal de latão, o pote de cobre que a vizinha polira em tempos em que havia tempo para tanto cuidado. Mesmo as poucas moedas que ela juntou não conseguiam comprar os remédios sobre os quais as pessoas sussurravam no mercado, um remédio acumulado por aqueles que tinham mais. Ela observava mães, ante suas amigas, escolherem entre o próprio sono e uma ida a um moinho que talvez rendesse um dia de trabalho. Mary tentou continuar barganhando com o ar, por chuva, por uma carta de Thomas, por quaisquer pequenas misericórdias, mas misericórdia não é algo que se possa barganhar quando o mundo decidiu se tornar escasso. O orgulho, antes um companheiro feroz, tornou-se algo frágil que Mary não conseguia mais carregar. Houve um momento em que uma mulher percebe que a dignidade não impedirá que uma criança morra, e que esse conhecimento reorganiza o mapa do certo e do errado. Ela caminhou na linha entre a sobrevivência e a vergonha nas noites que se seguiram, calculando o custo de cada escolha possível como se as despesas pudessem ser dispostas em colunas organizadas: ficar com o bebê e arriscar a vida de ambos, dar a criança em troca de pão e manter uma parte de si mesma viva. O livro Razão de Escolhas não oferecia um equilíbrio fácil. Então, quando a manhã chegou e a praça se encheu com a luz tênue que parecia um insulto, Mary fez o que 100 noites de fome lhe ensinaram: levou o que amava para o lugar onde as coisas eram negociadas e ofereceu-o como a única moeda que lhe restava. A lembrança de Thomas, sua risada, suas pequenas misericórdias, era um calor particular que vibrava em seu peito enquanto ela dava um passo à frente, não ido embora, mas incorporado a esse ato necessário. Ela não conseguia imaginar como viveria sem o filho. Não conseguia imaginar como viveria com ele se não houvesse pão para lhe dar. A escolha, no final, não era sobre entregar o amor, mas sobre a aritmética desesperada de manter um coração. O mercado não se moveu desde que ela disse as palavras, como se toda a praça tivesse sido pregada em seu lugar por seu apelo. Mary ficou com a respiração áspera na garganta, o bebê um peso quente e frágil contra seu peito, e viu o espaço entre ela e o fazendeiro se estender mais largo do que qualquer estrada. O silêncio de John pareceu uma resposta antes mesmo de ele se mover, uma resposta escrita na quietude de seus ombros largos, na maneira como seus olhos não deixavam os dela. Os homens mais próximos trocaram olhares, com os rostos curtidos pelo sol, mas não pelo que viam agora. Um deles pigarreou como se fosse falar, mas pensou melhor.
Outro se virou ligeiramente para Mary com um olhar que poderia ser de pena, mas que não chegou a agir. Ela percebeu a rapidez com que uma vila podia se transformar em uma galeria, a rapidez com que as pessoas se tornavam espectadoras quando o momento era pesado demais para elas se juntarem. O olhar de John passou do rosto do bebê para as bochechas encovadas de Mary, e depois voltou. Seu maxilar se moveu uma vez, como se estivesse testando uma palavra, mas nenhuma saiu. Ele era um homem conhecido por deixar suas ações falarem mais alto do que qualquer coisa que pudesse dizer, e naquele momento sua inação parecia o julgamento mais alto de todos. A praça pareceu se inclinar em torno de Maria. Ela sentiu os primeiros dedos do pânico apertarem seu peito. O que ela tinha feito? Ela havia exposto sua vergonha diante de todas aquelas pessoas, oferecido o último bem do seu coração por algo tão pequeno e simples como o pão, e o homem que ela havia escolhido, aquele que ela imaginara que teria bondade suficiente para com ela e seu filho, não lhe deu nada além de silêncio. Seus joelhos ameaçaram ceder. Ela afundou lentamente na pedra fria da praça, tomando cuidado para não sacudir o bebê, cujo choro fraco soava como um fósforo aceso em uma tempestade. Sinto muito, sussurrou ela para ele, embora não soubesse se estava se desculpando pela fome, pela oferta ou pelo silêncio que a respondeu. Um murmúrio percorreu a multidão, mais suave desta vez, uma espécie de suspiro coletivo. Algumas mulheres se aproximaram como se quisessem confortá-las, mas ninguém se apresentou. Piedade, Mary sabia, não era pão. Piedade não amenizaria a febre do seu bebê nem aqueceria seus pés. John finalmente mudou de posição. Por um instante, Mary pensou que ele fosse falar, que pudesse oferecer alguma palavra de alívio. Em vez disso, virou a cabeça em direção à estrada que levava de volta para fora da aldeia. Suas mãos se fecharam em volta das rédeas da carroça. Com um movimento pequeno, quase imperceptível, estalou a língua para o cavalo e começou a conduzi-lo para longe. O estômago de Mary se contraiu. Ele estava indo embora. O fazendeiro estava indo embora e com ele se foi o último resquício de esperança que ela se deixará levar para a praça. A visão dele recuando a atingiu com mais força do que qualquer palavra. Ela fechou os olhos e sentiu o próprio rosto queimar com o calor da humilhação. O choro do bebê se transformou num gemido fraco, um som tão baixo que parecia ser engolido pelo ar empoeirado. Mary pressionou a testa contra a dele e o embalou, embora o embalar fosse mais para se manter em pé do que para acalmá-lo. Atrás dela, os sussurros começaram novamente, agora mais agudos. Ela perdeu a cabeça, alguém murmurou. Nenhuma mãe deveria ter que dizer uma coisa dessas, respondeu outra. Ela deveria ir à igreja. É lá que mulheres como ela vão. As vozes deles ardiam na pele de Mary, cada palavra um lembrete de que ela não pertencia mais à dignidade silenciosa que outrora mantivera. Ela havia cruzado uma linha que não podia ser descruzada, a linha entre ser uma viúva em dificuldades e ser um espetáculo. John não olhou para trás enquanto guiava a carroça para fora da praça. A poeira subia atrás das rodas, uma nuvem suave que refletia a luz antes de se dissipar novamente. E então ele se foi. Maria permaneceu no chão por mais tempo do que pretendia, ouvindo os passos dos aldeões que se afastavam um a um. A praça se esvaziou até restar apenas a sua sombra e a respiração fraca do bebê. Quando finalmente se levantou, suas pernas estavam bambas, como se o peso do que acabará de acontecer pressionasse seus ossos. Ela ajustou o bebê contra o peito e se virou em direção à estrada que a levaria para casa. O mercado não tinha pão para ela. O fazendeiro não tinha palavras para ela. Quando chegou à beira da praça, os últimos comerciantes estavam empacotando suas mercadorias. Um homem olhou para ela, quase gentilmente, mas não disse nada. Isso era pior do que os sussurros. Ela passou por ele com a cabeça baixa, o rosto impassível de alguém que não tem mais energia para se defender. Cada passo de volta para a cabana era como mergulhar ainda mais fundo em um exílio particular. O silêncio da aldeia parecia mais pesado agora, não mais o silêncio neutro do amanhecer, mas o silêncio pesado que se segue a um veredito. O silêncio do fazendeiro falará, e Mary acreditou ter ouvido o que ele dizia. Não haveria economia. Ela continuou andando. O céu escureceu rapidamente naquela noite, como se nem mesmo a luz pudesse suportar a brisa. Quando Mary chegou à cabana, o vento havia se tornado forte, soprando por baixo da porta e pelas frestas das paredes. Ela deitou o bebê no berço, pouco mais que uma tábua com um cobertor fino, e começou a acender o último toco de vela que possuía. A pequena chama lutou contra a corrente de ar, mas finalmente se acendeu, projetando um pequeno círculo dourado sobre o quarto. A criança choramingou, um som tão suave que mal podia ser chamado de choro. Mary pressionou as costas da mão na testa dele e sentiu o calor pulsar contra a pele.
Era o tipo de febre que a assustava, não uma queimação intensa, mas um fogo constante e fraco que permanecia por mais que ela o esfriasse com panos úmidos. Ela embebeu um pano no restante da água, torceu-o e colocou-o sobre a cabeça dele. O pano aqueceu quase instantaneamente. Ela caiu de joelhos ao lado do berço. Por um longo tempo, ficou ali sentada, com uma das mãos no peito do bebê para sentir a lenta subida e descida, a outra pressionada contra a própria boca, como se conseguisse conter o som do seu desespero. A humilhação do mercado a consumiu novamente, não apenas porque o fazendeiro havia ido embora, mas também por causa do olhar dos moradores, aquela mistura de pena e julgamento que lhe dizia que ela havia atravessado para algo além da compreensão deles. Quando o bebê tossiu, um chocalho úmido que sacudiu seu pequeno corpo, ela se acalmou. Ela o abraçou contra o peito, balançando-o para frente e para trás, sussurrando as palavras que costumava dizer a Thomas no escuro: espere. Só mais um pouquinho. Por favor, espere. A noite se estendeu. A vela queimou até o último fio, depois se apagou. A cabana estava mergulhada na escuridão, exceto pela tênue luz da lua que vazava por uma fresta no telhado. O ar cheirava a terra úmida e fumaça de lareiras distantes, lareiras que pertenciam a pessoas com pão, sopa e barrigas cheias. Os pensamentos de Mary ficaram pesados, girando em torno das mesmas perguntas sem esperança. Se ela fosse para a igreja agora, eles a acolheriam? Alimentariam o bebê? Ou a olhariam como o mercado a olhava, como uma mulher que já havia renunciado ao que era mais sagrado? A certa altura, seu desespero se tornou perigoso. Ela se levantou, segurando o bebê, e olhou fixamente para a porta. Podia deixá-lo na escadaria da igreja, pensou. As irmãs o encontrariam pela manhã e o manteriam aquecido. Ele cresceria em um lugar com comida, com orações, com ordem. Ela ficaria com sua fome e sua vergonha, mas talvez fosse isso que ela merecesse. Seus pés a levaram até a metade do caminho até a porta antes que ela parasse. O bebê se mexeu, emitindo um pequeno som, quase como uma pergunta. Mary olhou para o rosto dele, corado pela febre, mas em paz durante o sono, e a ideia de colocá-lo nos degraus de pedra fria da igreja era como colocá-lo em um túmulo. Ela se virou e o deitou delicadamente no berço, pressionando os lábios em sua testa. Lá fora, o vento aumentava, trazendo consigo o som distante de um cachorro latindo e o ranger de uma roda de carroça em algum lugar na estrada. Mary soprou o toco da vela, apagando-a, e engatinhou até o berço ao lado do bebê. Ela o abraçou, seu corpo formando um escudo frágil contra o frio. Do outro lado da aldeia, numa casa maior com um telhado sem goteiras, John estava sentado à mesa da cozinha com um pão e uma faca que ainda não usará. O trabalho do dia ainda grudava em suas roupas, poeira, o cheiro de feno, o leve toque de suor, mas ele não havia se lavado nem comido. A lembrança do mercado grudava nele como rebarbas. Ele ainda conseguia ver a postura de Maria na praça, magra, mas firme, com a voz embargada, mas firme. Ele ainda conseguia ouvir o jeito como ela havia dito, leve-o, não como uma ameaça, não como uma barganha, mas como um apelo que veio de um lugar mais profundo que o orgulho. Ele deu uma mordida no pão, mas sentiu gosto de cinza na boca. Colocou-o de volta na mesa, olhando para a migalha deixada na faca. Mais tarde, quando a lua estava alta, ele saiu e caminhou até a beira de seus campos. A terra ainda estava desperta, a grama seca tremulava ao vento e, em algum lugar, uma coruja das torres piava. Ele olhou para as fileiras de terra remexida, fileiras que outrora alimentaram mais do que apenas a si mesmo, e sentiu uma pressão no peito que não sentia há anos. Pensou na esposa, falecida há quase uma década, e na criança que haviam enterrado quando a doença assolou a aldeia. Pensou em quão desamparado se sentirá naquela ocasião, em como ficará ao lado de outra cama com outra febre e observar a luz se apagar de um corpo pequeno demais para conter tamanho sofrimento. Ele não rezou, John não era um homem que rezava, mas ficou ali, ao luar, até que a decisão não fosse mais algo a ser ponderado, mas algo que simplesmente existia, tão certo quanto o solo sob suas botas. Quando voltou para casa, ele separou o pão que não havia tocado, acendeu uma lanterna e começou a preparar a carroça. O galo cantou uma vez, cedo demais, mas Maria já estava acordada. Ela não havia dormido de verdade, seus olhos estavam fechados, mas sua mente continuava girando em círculos, criando uma rotina em cada pensamento que ela tinha. A febre do bebê havia diminuído o suficiente para que ele respirasse melhor, embora seu corpinho ainda estivesse mole de exaustão. Ela acariciou sua mãozinha e sussurrou uma prece de agradecimento, embora seu estômago se revirasse com a fome que viria com mais um dia. A primeira luz cinzenta do amanhecer penetrou pelas frestas das paredes.
Mary levantou-se lentamente, com as juntas rígidas devido ao frio e a cama fina. Não tinha mais nada para comer, nem mesmo a migalha que guardara do dia anterior. A ideia de voltar à praça da aldeia, encarar aqueles mesmos olhos, ouvir os sussurros, fez sua garganta se fechar, mas ela sabia que teria que tentar novamente. Ela enrolou o bebê no mesmo cobertor desbotado, ajeitou-o sob o queixo dele e preparou-se para andar. Assim que estendeu a mão para a porta, um som a deteve, o rangido baixo das rodas da carroça. Ainda era cedo, a aldeia ainda não estava completamente desperta. Poucas carroças se moviam àquela hora, a menos que houvesse algum problema ou propósito. Mary congelou, com a mão ainda na maçaneta. O som ficou mais alto, mais próximo. Quando ela abriu a porta, a visão da estrada fez seu coração disparar. A carroça de John surgiu à vista, a lanterna balançando suavemente à frente, projetando longas sombras sobre o caminho de terra. Ele estava sentado com as costas eretas no banco, as mãos soltas nas rédeas, mas seu rosto era ilegível à luz pálida da manhã. O cavalo se movia devagar, com cuidado, sua respiração branca no ar frio. Mary estava parada na porta, com o cabelo despenteado e o vestido ainda carregado de poeira do dia anterior. Por um momento, pensou em voltar para dentro e se esconder até que ele passasse. O orgulho a invadiu, orgulho e vergonha, uma mistura amarga, mas a visão dele trouxe de volta a lembrança de seu apelo. A carroça parou bem em frente à porta dela. John não a chamou. Não pediu permissão para se aproximar. Simplesmente desceu, suas botas triturando a terra dura, e caminhou em sua direção. O coração de Mary disparou quando ele parou a poucos metros de distância. Seu rosto estava solene, o olhar firme. Ele estendeu o pão que ela havia implorado no dia anterior. Eu não comi, disse ele simplesmente. Sua voz era baixa, quase áspera. Não depois de ouvir você. Suas mãos tremiam ao pegar o pão. O bebê se mexeu em seu ombro, e ela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, não apenas pela comida, mas pelo fato de ele ter pensado nela a noite toda. Mas antes que ela pudesse falar, ele acrescentou: não estou aqui só para lhe dar pão. Ele olhou para a carroça e depois para ela. Sua expressão era indecifrável, algo entre determinação e hesitação. Pegue suas coisas, disse ele. Você e a criança. Eu levo vocês dois. As palavras atingiram Mary como um golpe físico. Ela piscou, sem ter certeza de ter ouvido direito. O que você quer dizer? Ela sussurrou. O maxilar de John se contraiu como se estivesse procurando as palavras certas. Por fim, ele disse: ninguém deveria ter que implorar para manter seu filho vivo. Não enquanto eu tiver espaço e comida sendo desperdiçada. A garganta de Mary se apertou. Ela queria protestar, dizer que não era um fardo, que não era um caso de caridade. Mas a realidade da sua situação, as paredes nuas atrás dela, a dor profunda no estômago, a febre ainda presente no corpo do bebê, a deixou sem nada em que se agarrar além do silêncio. Ela a sentiu uma vez, bruscamente e quase desafiadoramente, como se dissesse que estava aceitando a oferta em seus próprios termos. John inclinou a cabeça, como se entendesse. Ele se virou para a carroça, dando-lhe espaço para juntar o pouco que tinha. Mary se moveu rapidamente, envolvendo o bebê com mais força, recolhendo uma pequena trouxa de roupas, a boneca de pano surrada que fora seu único brinquedo quando menina e uma pequena cruz de madeira que ela esculpira com Thomas antes de ele morrer. Era tudo o que ela possuía, mas naquele momento parecia estar carregando uma vida inteira. Quando ela saiu novamente, John estava esperando perto da carroça, com uma mão estendida para ajudá-la a subir. Ela hesitou apenas um instante antes de pegá-la. Quando ela se acomodou no banco ao lado dele, com o bebê aninhado em seu peito, ela percebeu que podia sentir calor pela primeira vez em semanas, não apenas do pão em seu colo ou do sol nascente, mas da certeza silenciosa do homem sentado ao seu lado. Sem dizer mais nada, John puxou as rédeas, e a carroça começou a andar, levando-os para longe da pequena cabana e em direção a algo que ela ainda não conseguia nomear, algo que poderia ser a salvação ou outro tipo de teste. Mas pela primeira vez em muito tempo, Mary se permitiu ter esperança. A carroça atravessava a vila com um estrondo no momento em que a primeira fumaça começava a sair das chaminés. As pessoas saíam de suas casas, se espreguiçavam, buscavam água, e todos se viravam para observar a carroça de John passar. Mary sentia todos os olhares sobre ela. Sentou-se com as costas eretas, segurando o bebê com força, com o embrulho de pertences aos pés. O pão ainda estava em seu colo, intocado, como se fosse a prova de que aquilo não era um sonho. Sussurros começaram imediatamente, suaves, mas cortantes o suficiente para cortar. Essa é Mary, da periferia da aldeia. É o bebê dela? Ela parece mais magra do que no inverno passado. E ela está com o John?
Na carroça dele. Alguns aldeões acenaram com a cabeça para John em sinal de respeito. Ele era conhecido como um homem justo e trabalhador, embora não fosse dado a fofocas ou gentilezas desnecessárias. Outros franziram a testa, trocando olhares que diziam que aquilo era estranho, impróprio, talvez até tolo. Maria manteve o olhar fixo na estrada, mas seus ouvidos ardiam. Ouviu alguém murmurar: ele deve ter tido pena dela. Outro acrescentou: ou talvez esteja procurando uma esposa e não encontre uma mais jovem. Seu estômago se revirou. Ela não tinha pensado em como seria aquilo, não até sentir o peso de todos aqueles olhares e todos aqueles julgamentos tácitos. Ela queria se defender, gritar que aquilo era uma questão de sobrevivência, de salvar seu bebê, não do que eles pensavam. Mas a presença de John ao lado dela a manteve em silêncio. Ele não virou a cabeça nem respondeu aos sussurros. Seu maxilar estava tenso, os olhos fixos na estrada, como se nada mais importasse além de chegar à fazenda. Ao passarem pela praça do mercado, Mary não pôde deixar de olhar para o local onde estivera ontem. Quase conseguia ver sua própria sombra ainda ali, um fantasma de si mesma com bochechas encovadas e olhos desesperados. Por um momento, ela estremeceu. Então ela notou outra coisa: a esposa do padeiro tinha saído cedo e estava parada perto da barraca, de braços cruzados e lábios finos. Seus olhares se encontraram, e o olhar da mulher não era de pena dessa vez, mas sim de algo mais frio. Mary então percebeu: deixar a aldeia não significava deixar o julgamento para trás. Seja qual for a vida que a aguardasse na fazenda de John, ela teria que carregar esta história consigo, a história do dia em que ofereceu seu filho em troca de pão. Quando deixaram para trás a última cabana, a estrada se abrindo para os vastos campos, Mary se sentia esgotada, como se tivesse acabado de atravessar o fogo. O bebê se mexeu contra seu peito, e ela pressionou os lábios contra os cabelos dele, sentindo forças com o simples ato. John falou pela primeira vez desde que saiu da cabana. Você estará segura aqui, disse ele, em voz baixa, como se falasse tanto para si mesmo quanto para ela. Mas não será fácil. Mary se virou para olhá-lo, surpresa. Ele manteve os olhos no horizonte. As pessoas vão falar. Elas sempre falam. Mas eu não ligo para o que elas dizem. E você também não deveria. Havia algo em seu tom, não raiva, mas determinação, que a fez se sentar um pouco mais ereta. Ela assentiu uma vez, embora não tivesse certeza se ele percebeu. Quando chegaram à fazenda, a terra se estendia diante deles, mais ampla do que ela se lembrava. Os campos estavam vazios agora, adormecidos até a primavera, mas ainda havia uma força silenciosa neles. A casa da fazenda se erguia sólida contra o céu da manhã, com fumaça saindo da chaminé. Enquanto John a ajudava a descer, os pés de Mary afundaram na terra macia do pátio. Ela se sentiu estranhamente instável, como se tivesse desembarcado de um navio após uma longa viagem. Uma voz feminina chamou da porta. Mary se virou e viu uma mulher mais velha, a governanta de John. Ela imaginou, parada ali com um balde na mão, a expressão congelada de surpresa. Quem é? Perguntou a mulher, com um tom áspero. John não hesitou. Mary, disse ele simplesmente. Ela e a criança ficarão aqui. A governanta ergueu as sobrancelhas. Seus olhos se voltaram de Mary para o bebê e vice-versa, mas ela não disse nada, apenas se virou e voltou para dentro. Mary engoliu em seco. Ela conhecia aquele olhar. Era o mesmo que vira na praça, nos rostos dos aldeões. Mas dessa vez, em vez de se encolher, ela mudou o bebê de posição nos braços, endireitando os ombros. Seja lá o que a esperasse dentro daquela casa, ela enfrentaria. Ela não tinha escolha. A casa da fazenda estava mais quente do que Mary esperava, e por um momento ela ficou parada na porta, tomada pela onda repentina de calor e pelo cheiro de lenha queimada. O bebê se mexeu e choramingou baixinho com a mudança de ar, então ela o colocou mais para cima em seu ombro, dando tapinhas em suas costas. A governanta, uma mulher de ombros largos chamada Marta, já se movia rapidamente pela cozinha, colocando o balde no chão com um baque. Ela não olhou para Mary enquanto falava. Ainda tem pão e caldo da noite passada, disse Marta secamente. Vou esquentar. Mary hesitou na porta, sem saber se podia sentar ou mesmo onde colocar o bebê. A casa estava arrumada, cada superfície em seu devido lugar. Era como entrar em um mundo que ela poderia acidentalmente arruinar com um movimento errado. John entrou atrás dela, tirando o chapéu e pendurando-o num gancho. Olhou para Mary e depois para um pequeno banco perto da lareira. Sente-se, disse simplesmente. Grata pela orientação, Mary foi até o banco, acomodando-se com cuidado. O bebê choramingou novamente, um som fino e cansado. Marta olhou por cima do ombro pela primeira vez, estreitando os olhos ao ver a criança corada de febre.
Aquele bebê está doente, disse ela, secamente. A mão de Mary apertou o filho, protetoramente. Ele só precisa de descanso. E de algo quentinho. Marta fungou, mas não disse nada, voltando-se para a panela no fogão. A voz de John quebrou o silêncio. Precisaremos de lençóis limpos no quarto de hóspedes, disse ele. As costas de Marta se enrijeceram. Você quer dizer que vai colocá-los aí? Sim, respondeu John, com um tom de voz calmo, mas sem deixar espaço para discussão. Marta apertou os lábios e bateu a tampa da panela com mais força do que o necessário, mas obedeceu. Mary mantinha o olhar fixo no chão, o coração disparado. Ela não esperava ser bem-vinda, mas a desaprovação da governanta era um novo peso em seu peito. Quando o caldo ficou pronto, Marta colocou uma tigela na frente de Maria sem dizer uma palavra. Maria hesitou apenas um segundo antes de levantar a colher. O primeiro gole trouxe lágrimas aos seus olhos, era quente, saboroso e a primeira comida de verdade que ela comia em dias. Ela comeu rapidamente, quase com culpa, consciente dos olhos de Marta em suas costas. Quando a tigela ficou vazia, John se levantou. Venha, disse ele, e a conduziu por um corredor estreito. O quarto de hóspedes era pequeno, mas limpo, com uma cama de verdade e uma colcha de retalhos. Mary deitou o bebê com cuidado, cobrindo-o com a colcha. Por um momento, ela apenas ficou ali, observando o pequeno peito da criança subindo e descendo. Você vai ficar aqui, disse John da porta. Até recuperar as forças. Maria se virou para ele, com a voz baixa, mas firme, e depois? Ele hesitou, depois disse, isso é você quem decide. Pode trabalhar aqui, se quiser. Ou ir embora quando estiver pronto. A oferta a surpreendeu. Ela esperava uma obrigação, uma dívida que teria que pagar. Mas não havia exigência em seu tom, apenas uma simples declaração de fato. Sua garganta apertou e ela assentiu. Obrigada. John inclinou a cabeça uma vez e a deixou sozinha. Mary afundou na beira da cama, com o corpo pesado de exaustão, mas a mente fervilhando. Ouviu os sons distantes da casa, Marta mexendo nas panelas na cozinha, as botas de John na varanda, e sentiu a primeira e frágil sensação de segurança se instalar. Ainda assim, ela sabia que essa segurança não estava garantida. Ela sentia o ressentimento de Marta como uma corrente de ar sob a porta, e entendia que poderia se transformar em algo mais agudo se ela desse motivo. Ela percebeu que teria que provar seu valor ali. Teria que mostrar que era mais do que uma boca para alimentar. Enquanto o bebê dormia, Maria se ajoelhou ao lado da cama e rezou, não apenas para que a febre baixasse, mas para ter forças para suportar quaisquer testes que esta casa e seu povo colocassem diante dela. Na cozinha, Marta murmurava para si mesma enquanto esfregava uma panela, olhando para o corredor com desconfiança. Ela cuidava da casa de John havia 10 anos e não gostava de surpresas, especialmente de mulheres magras com olhares atormentados e crianças doentes. Mas quando John voltou para a cozinha, ele disse apenas, ela fica. Marta olhou para ele, com o maxilar tenso, mas não disse nada. Foi o primeiro de muitos silêncios que definiriam os dias vindouros. A manhã chegou com uma garoa fina, transformando o terreiro em lama escura. Mary levantou-se antes do sol, com seu bebê ainda dormindo profundamente pela primeira vez em dias. Ela o cobriu com a colcha cuidadosamente e parou na porta do pequeno quarto por um momento, respirando o silêncio. Havia trabalho a ser feito, ela podia senti-lo, como uma pulsação percorrendo a casa, e não ficaria ociosa. Quando entrou na cozinha, Marta já estava lá, de mangas arregaçadas, sovando a massa. A mulher mais velha ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada, como se estivesse surpresa por Mary ter acordado tão cedo. Eu posso ajudar, disse Mary suavemente. As mãos de Marta continuaram se movendo, dobrando e pressionando a massa. Você consegue, agora? Mary se aproximou, ignorando a acidez em seu tom. Eu costumava assar para o meu marido quando tínhamos grãos suficientes. E eu sei tirar leite, se você tiver vacas. Cortar lenha, se for preciso. Não tenho medo de trabalhar. Isso lhe rendeu um olhar breve e penetrante, avaliador, cético. Então Marta apontou com o queixo para uma pilha de lenha perto do fogão. A lenha está baixa. Comece por aí. Mary assentiu e começou a trabalhar, grata por ter algo para fazer. Suas mãos estavam rígidas no início, mas logo o ritmo do machado acalmou sua respiração. Quando a primeira luz tocou o horizonte, a caixa de madeira estava cheia. Quando Marta viu isso, ela não disse nada, mas os cantos de sua boca suavizaram. John chegou logo depois, trazendo consigo o cheiro de terra molhada. Olhou para a madeira recém-cortada, depois para Mary, e deu um único aceno de aprovação antes de se lavar na bacia. Durante a manhã, Mary trabalhou ao lado de Marta na cozinha,
mexendo mingau, esfregando panelas, varrendo o chão. O silêncio entre elas era pesado no início, mas aos poucos se transformou em algo diferente. Ainda não era amizade, mas uma trégua cautelosa. Quando o bebê acordou chorando, Mary foi até ele, mas antes que pudesse levantá-lo da cama, notou algo: a testa dele estava fria. A febre havia cedido. O alívio a inundou tão intensamente que seus joelhos quase cederam. Ela o carregou para a cozinha, sem conseguir disfarçar o tremor na voz. Ele está melhor, disse ela. John ergueu os olhos da tigela, seu rosto ficou indecifrável por um momento, então disse baixinho: ótimo. Marta apenas resmungou, mas havia algo menos penetrante em seus olhos quando ela olhou para a criança. Por volta do meio-dia, Mary se juntou a John do lado de fora. Ela ajudou com os animais, aprendendo a disposição do celeiro e o horário de alimentação. Suas saias logo ficaram salpicadas de lama, seus braços doloridos de carregar baldes, mas ela sentiu algo que não sentia há meses: propósito. Em dado momento, John entregou-lhe um ancinho para espalhar palha nos estábulos. Suas mãos se tocaram brevemente, e Mary olhou para cima, assustada. O olhar dele era firme, não intrusivo, apenas presente. Você trabalha duro, ele disse simplesmente. Mary sentiu um calor subir pela nuca que não tinha nada a ver com o fogo no celeiro. Eu sempre precisei, respondeu ela. Ele assentiu como se entendesse. Que bom. Trabalho duro é o que mantém um lugar funcionando. As palavras eram claras, mas vindas dele, pareciam algo mais, não exatamente um elogio, mas algo próximo. À noite, quando Marta preparou o jantar, ela colocou um pedaço de pão um pouco maior no prato de Maria sem fazer comentários. Mary, no entanto, notou. E pela primeira vez, percebeu a leve curvatura da boca de Marta, como se a governanta estivesse começando, com muita cautela, a aceitar sua presença. Naquela noite, enquanto Mary estava deitada no quarto de hóspedes com seu bebê aconchegado em segurança ao seu lado, ela se permitiu respirar um pouco mais aliviada. A casa não parecia mais um lugar que ela havia invadido, mas sim algo ao qual ela poderia um dia pertencer. Ela não era tola o suficiente para acreditar que tudo estava ganho. Ainda havia sussurros na aldeia, ainda havia a pergunta silenciosa sobre por que John a trouxera ali. Mas ela sentia o equilíbrio mudando, uma pequena ação de cada vez. E embora ela não soubesse, John ficou sentado na varanda muito tempo depois do jantar, fumando seu cachimbo e observando a última luz desaparecer sobre os campos. Ele pensou no momento em que viu Mary na praça, no apelo silencioso em seus olhos, e na maneira como ela trabalhou naquele dia sem reclamar. Pela primeira vez em muitas temporadas, John se viu pensando não apenas em sua fazenda, mas na possibilidade de preencher os espaços vazios dentro dela. 3 dias depois, a paz na fazenda foi quebrada. Mary tinha acabado de pendurar a última peça de roupa lavada no varal quando ouviu o som de cascos se aproximando rapidamente pela estrada. Ela se endireitou, protegendo os olhos do sol da manhã. Um pequeno grupo de aldeões se aproximou, 3 homens e uma mulher da praça. Maria os reconheceu imediatamente. Eles estavam lá no dia em que ela implorou por pão, no dia em que ela desmoronou diante de toda a aldeia. Seu peito apertou. John saiu do celeiro, limpando as mãos num pano. Seu rosto não demonstrava nada, mas sua presença era sólida e firme. O homem mais velho desmontou primeiro, suas botas levantando poeira. John, disse ele, assentindo brevemente. Viemos conversar. John cruzou os braços. Então fale. O olhar do homem se voltou para Mary, demorando-se apenas o suficiente para fazer sua pele se arrepiar. É sobre ela. E sobre a criança. O estômago de Mary embrulhou. Ela não pertence aqui, continuou o homem. Não assim. Você sabe o que as pessoas estão dizendo, que você a acolheu, que pretende ficar com ela. Não está certo. Existem maneiras de ajudar viúvas sem. Sem o quê? A voz de John era baixa, mas cortava como uma lâmina. Sem se envergonhar, retrucou o homem. Ou fazer parecer que você tem reivindicações. A mulher do grupo, esposa de padeiro e olhar penetrante, cruzou os braços. As pessoas a viram na praça, John. Ouviram. Ela estava pronta para entregar o filho por pão. Essa não é uma mulher em quem se confia para criar uma família sob o mesmo teto. Mary sentiu as palavras como golpes, cada um arrancando o ar dos seus pulmões. Ela queria falar, se defender, mas sua garganta parecia fechada. John deu um passo à frente, seu corpo largo bloqueando a visão dos aldeões. Você já disse o que tinha a dizer, disse ele calmamente. Agora ouça o que eu tenho. Eu a vi parada naquela praça. Eu a ouvi implorar, não por si mesma, mas pela criança. Isso não é vergonha. Isso é coragem. E enquanto ela estiver em minhas terras, estará sob minha proteção.
Pode dizer isso a quem perguntar. O silêncio que se seguiu foi denso como nuvens de tempestade. O homem se remexeu, desconfortável, claramente não esperando uma resposta tão direta. John, você sabe que estamos apenas pensando em... Por si mesmos, interrompeu John. Vocês já pensaram o suficiente. Vão para casa. Os aldeões trocaram olhares e montaram novamente, resmungando entre si enquanto partiam. Mary ficou paralisada, com as mãos agarrando a borda do cesto de roupa suja até os nós dos dedos ficarem brancos. Quando a poeira baixou, John se virou para ela. Não deixe que eles te afetem, disse ele, com um tom mais suave agora. A voz de Mary saiu num sussurro. Eles acham que eu sou inapta. Que eu não deveria estar aqui. John sustentou o olhar dela, firme e inabalável. Então mostre a eles que estão errados. Algo em suas palavras, na certeza silenciosa delas, acendeu uma faísca bem no fundo dela. Naquela noite, depois que o bebê foi colocado para dormir, Mary ficou acordada remendando uma das camisas de trabalho de John perto da lareira. Cada ponto parecia um voto, ela não deixaria que fofocas a expulsassem. Ela não deixaria que aqueles que se afastaram dela em sua fome decidissem o curso de sua vida. Na cozinha, Marta a observou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, a governanta falou. Você é mais forte do que eu pensava, ela disse rispidamente. Maria olhou para cima, assustada. O olhar de Marta se suavizou um pouco. Que bom! Esta casa precisa de alguém que não se assuste facilmente. Não era bem aceitação, ainda não, mas era o mais próximo de aprovação que Marta havia lhe dado. E pela primeira vez desde que saiu da cabana, Mary sentiu algo mais profundo do que alívio. Ela se sentia enraizada. A praça do mercado estava silenciosa agora, a poeira baixando de um dia que começara em desespero, mas terminara em algo como um milagre. O fazendeiro estava sentado na varanda desgastada de sua casa, o bebê dormindo profundamente em seu peito, a jovem mãe lá dentro lavando a louça perto da lareira. Pela primeira vez em muito tempo, havia comida cozinhando para alimentar a todos. Ele se lembrou daquele momento na praça, o jeito como ela tremera ao segurar o bebê, a fome e a vergonha estampadas no rosto. Ele não falará porque as palavras lhe faltariam. Simplesmente der um passo à frente, pegar a mão livre dela e a levará embora. Não era caridade. Não era pena. Era uma escolha, abrir espaço para a sobrevivência de outra pessoa ao lado da sua. Os dias se passaram, e o ritmo da fazenda mudou lentamente. A mulher trabalhava no jardim, com as mãos não mais trêmulas, mas fortes e firmes. Ela cantarolava enquanto pendurava roupas, e o bebê, antes doentio, cresceu gordinho e com os olhos brilhantes. Vizinhos se aproximavam, curiosos sobre a estranha que morava sob seu teto. Alguns sussurravam, outros julgavam, outros assentiam em silenciosa aprovação. Mas o fazendeiro não se importava com o que diziam. Cada vez que a via sorrir, sabia que tinha feito a única coisa que um homem decente poderia fazer. Certa noite, enquanto o sol dourava os campos, ela foi até ele com lágrimas nos olhos, não de medo, desta vez, mas de gratidão. Ela disse que ninguém jamais a havia escolhido antes. O fazendeiro apenas assentiu, com a garganta apertada demais para falar. No silêncio entre eles, não havia fome, nem vergonha, nem solidão. Apenas a verdade silenciosa e firme, eles haviam salvado um ao outro. Obrigado por assistir, e lembre-se, às vezes, as escolhas mais silenciosas podem mudar a vida de alguém. Se esta história tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se para que possamos continuar trazendo mais conteúdo para você.